Você trouxe a sua Bíblia? Abram, por favor, no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Aleluias! Então diz assim a palavra de Deus: guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus. Quando nós estamos entrando na casa de Deus, olha para mim agora. Quando estamos entrando na casa de Deus, nós não estamos entrando em nossas casas. Não estamos entrando em qualquer lugar. Estamos entrando na casa daquele que é forte e poderoso, que é verdadeiro, que é digno, que é tremendo e etc. Não é em qualquer casa. E ele completa assim, você entendeu o porquê disto. E inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Estejamos prontos para ouvir e ouvir a palavra de Deus, do que ter que fazer coisas que achamos que vamos agradar o Senhor. Vamos agradar muito mais a Deus em ouvir a sua palavra do que darmos a Ele qualquer coisa. Se você aqui neste culto inclinar o seu ouvido, ouvir a sua palavra atentamente, guardar no seu coração e praticar o que você ouviu, segundo diz a palavra de Deus, é o melhor sacrifício que você pode dar ao Senhor. O melhor sacrifício. É o melhor que você pode fazer para Deus. Mas aí, tem coisas que a gente quer dar para Deus, como as nossas ofertas. Não. Nem pensa nisso. Quando você ouve a palavra de Deus, o ouvir aqui, inclinar o ouvido, é aprender e cumprir. Gênesis a Apocalipse. Uma pessoa que não se inclina, eu estava meditando numa coisa hoje, sobre ouvir, receber e praticar. Tem gente que ela ouve, mas o ouvir de entrar por um e sair pelo outro. Tem gente que até recebe, mas olha para mim aqui, o receber dela. Ela recebe. Ela recebeu de alguém. Ela deposita em algum lugar. Não no coração. E aí, meu amigo, você recebeu a palavra? Recebi. Mas sua vida parece que não mudou? Eu não entendo, não sei porquê. Muitos recebem, mas nunca para colocar no coração. Muitos até ouvem a palavra, mas nunca para cumprir. Muitos recebem, mas não põem no coração. E muitos ouvem a palavra, mas não para cumprir. Há pessoas que ouvem a palavra para admirá-la. Bacana, hein? Muito bonito, hein? Gostei, é demais, é tremendo, hein? Puxa vida, merece aplauso. Mas eu tenho pregado, Deus ele descarta da pessoa quando ela simplesmente ao Senhor Deus, está a aplaudir a palavra, ela põe ela lá em cima, mas não pratica. Ele descarta. Ele não quer só isso de você, nem de mim, nem de nenhum de nós. Ele quer que todos nós ouçamos a sua palavra e em seguida pratiquemos. Não adianta você ser um ouvinte se não praticar. É a velha, antiga passagem dita aqui por mim, Tiago 1:22. Sede, pois, cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Eu sempre preguei, você jamais me enganou, jamais me enganará. Me engana e me enganará.
você engana a si mesmo, a si próprio. A pessoa que ouve e não pratica, não tem valor, não adianta. O bom é praticar. A pessoa está em casa, ela sabe que domingo ela tem que estar na igreja. Nada a impede. Naquela quarta, naquela sexta, ou naquela segunda, naquela terça, naquela quinta, naquele dia ela tem que ler a Bíblia, naquele dia ela tem que jejuar, naquele dia ela tem que orar, naquele dia ela tem que se acertar com alguém, naquele dia, naquele outro mais, a palavra de Deus entrou, domina, dirige ela. Ela ouviu a palavra. E é gostoso quando a pessoa diz assim, por que você faz isso? Eu aprendi, e é a vontade de Deus. Ah, o seu pastor mandou? Você não entendeu o que eu disse? É a vontade de Deus. Essa é a palavra de Deus. Eu estou fazendo não é porque ninguém me disse. A palavra de Deus me diz e eu estou cumprindo a palavra do Senhor. O pastor, como porta-voz, transmite, passa, e você em seguida vai lá e cumpre, você vai lá e pratica. Aleluias. Aí ele diz assim, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. A pessoa, ela tem ali às vezes a vontade de falar, mas falar e falar o que não convém. E nós temos que tomar cuidado, mas muito cuidado com as nossas palavras, porque nós tropeçamos, ou vamos tropeçar. Nós vamos ver aqui, a multidão das palavras só nos leva a tropeçar. Quem fala demais, igreja? Ele diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina mais a ouvir. O que você está querendo falar quando estiver na casa de Deus? Bom é não falar. Bom é mais ouvir. Aprender. E nessa parte, graças a Deus, eu posso me considerar um campeão. Modéstia à parte. As coisas de Deus eu gosto de ouvir. Ouvir para aprender. Aquilo que o Senhor Deus diz. Olhar os dois. Esse aqui é para mim. E esse outro? Esse não é bom. Reter o que é bom e abster-se daquilo que é mal. Se eu estou vendo que me prejudica, vai me prejudicar, então eu não quero conta. Você não vai falar nada? Não preciso falar, já tomei a minha decisão, não quero, pronto, acabou. Uma pessoa me ligou hoje, de outro estado, e disse para mim assim, olha, estou te ligando, você é pastor, homem de Deus, te considero muito, me senti até envaidecido na hora, por quem a pessoa me ligou, te considero muito, falei com a minha esposa, e agora estou te fazendo uma pergunta. Uma terceira pessoa, ela me disse algo, está acontecendo um transtorno aqui, no lugar tal, e a pessoa foi lá, e tomou uma decisão, e falou assim, olha, não vou frequentar mais a igreja não. Está acontecendo um negócio lá, eu não vou frequentar mais a igreja, e etc. E não sei mais o que fazer. E essa pessoa que me ligou disse, e aí, você como pastor, o que eu devo fazer? Eu não tenho nada a ver com ela. Ela só me passou o assunto. Presta atenção, igreja. Essa que me ligou não tem nada a ver, parentesco nenhum, só amizade de trabalho. Mas falou com ele. E ele disse, olha, eu vou conversar com um pastor, amigo meu, e me perguntou, e aí, eu falo com o líder da igreja? Eu vou lá na igreja, e essa pessoa até frequenta a sede estadual. Falei, você se vai falar, não fale nada além daquilo que você ouviu. A pedido da pessoa.
e fale a respeito do descontentamento e peça para que o líder dê um carinho, uma atenção para lá para ver, sondar se está tendo isso mesmo. Não fale nada além, nada mais. Uma, porque não cabe a você. Outra, para você não se prejudicar. Porque se você falar além, a mais um pouquinho, você é que vai se prejudicar. A palavra de Deus está dizendo, quando entrares na casa de Deus, guarda o teu pé. Por que eu tenho que guardar o meu pé? Porque as tuas palavras vão fazer ele deslizar. Aleluias. Amém? As tuas palavras vão fazer os seus pés, a sua vida deslizar e cair. É o que tem acontecido. O diabo, o nosso adversário, é sujo, mas sujo, mas tão sujo que com certas pessoas, ele trabalha igual a formiguinha. Ele vai indo tão aos pouquinhos, que daqui a um certo tempo, quando você perceber que a sua vida está em ruína, você está para desmoronar, você não venha lembrar, não consiga lembrar, que a sua queda agora, a sua queda de agora, é o que está lá atrás, que começou lá atrás há 6 meses, há 1 ano, 1 ano e meio. E você nunca vai se lembrar e vai dizer, ah, meu Deus, eu errei, eu pequei, o Senhor me perdoa. Até porque, se nós lembrarmos dos nossos erros, nós vamos correndo, Jesus, o Senhor me perdoa. A gente vai querer fazer jejum, vai na igreja, faz campanha para quebrar o elo e se livrar daquela maldição, daquela queda lá atrás. Mas para que isso não aconteça, o diabo vai trabalhar como uma formiguinha e vai derrubar você e você não vai se lembrar. Não vai se lembrar daquelas palavras. Acontece muito isso dentro de casa, família. Às vezes está naquela briga, aquela desavença, marido e mulher, filho, pai, irmão, irmã, mãe, e alguém vai lá e solta uma palavra forte, pesada, e aquela pessoa, ela prestou atenção, ficou magoada, caída, destruída, prostrada, está com aquilo no peito, e aos poucos aquilo vai derrubando a pessoa, vai caindo, e ela diz, eu não sei por que ele está assim não, hein? Eu não sei porque que a nossa família, a nossa vida está desse jeito, eu não entendo, parece que nós não temos sorte. Ele não vai se lembrar que foi naquela discussão, ela não vai se lembrar que falou tal palavra, ou que fez uma coisa muito que para ele é simples, ou que seja simples, mas que foi a queda. Eu conversei com um pastor nosso aqui da região, chamei ele no canto e disse, pastor, diga para mim o que é que está acontecendo. Ele falou, pastor, o caso é o seguinte, a pessoa falou assim. E eu disse para esse pastor, eu te considero muito como homem de Deus, te considero muito como homem de Deus, mas vigie você e a sua esposa, porque o que a sua esposa ouviu, repare o senhor, preste atenção agora, pastor, eu disse para ele, preste atenção, o senhor sabe como o senhor está, o senhor sabe quem o senhor é em Cristo, mas vamos dizer que a sua esposa esteja meio cansada de ser mulher de pastor, cansada de igreja, cansada de A, B, C, D, tudo na obra, e ela está meio decepcionada, vamos dizer que ela já esteja decepcionada com muita coisa, ela escuta de tal pessoa, que diz ser de Deus, uma coisa que possa afetá-la, jogá-la lá embaixo, e o senhor não está sabendo como é que ela está, espiritualmente falando, aquilo chega até ela, ela diz, sinceramente, eu já estou cansado, já aborrecido de tanta coisa, aquilo foi a gota d'água, aquela palavra, aquela decepção,
aquele negócio que ela ouviu, que alguém falou que não teve cuidado com as palavras, aquilo foi a gota d'água, a fagulha na pólvora, na palha, para incendiar tudo. A pessoa pega e diz, eu diria assim, eu falei para isso, pastor, falei, vamos dizer que a sua esposa não tivesse estrutura, tivesse com o pé já para largar tudo, largar Jesus, o Senhor, igreja, e ela chegasse e falasse, sabe de uma coisa, eu já não estou mais com paciência para tudo isso aí não, para mim acabou, eu estou decepcionado, eu ouvi um negócio aí que já foi a gota d'água. Essa outra pessoa que diz ser de Deus, que falou, teria que dar conta a Deus. As palavras que às vezes saem demais de nossas bocas, elas podem nos ajudar ou podem nos condenar. Está mais para condenar, olha para mim, está mais para condenar 90%, 95%, está mais para condenar do que para ajudar. Vou repetir. Todas as palavras que saem de nossas bocas, elas estão mais para nos condenar do que para nos absolver, nos fazer ficar bem. Ô pastor, aí desse jeito eu não falo nada. Desse jeito, falando aqui com os senhores, isso nos leva e te leva a querer vigiar, policiar as suas palavras. Uma pessoa fica doente, muitas vezes, por causa das palavras. Uma pessoa vai mal, família, trabalho, casamento e etc., por causa das palavras, da multidão das palavras. As palavras é como porta aberta ou fechada, as palavras são como um anzol, uma rede, que lançada atrai, puxa inúmeras coisas. Você tem que guardar essa mensagem de hoje. 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Aleluia. Não, o que eu disse não tem importância alguma. Deus está acima de nós e conhece tudo e ouve tudo. E Ele não vai poder te ajudar. Ele não vai poder te ajudar. As palavras que saem demais de nossas bocas, elas poderão amanhã, em um júri, um tribunal, ser contra nós. Como tem sido. Como tem sido. Hoje uma pessoa que é julgada, a pessoa diz, não, eu sou inocente. Não, mas você disse. Não, eu não disse. Disse sim, está aqui, ó. Tem testemunha. E você falou, e por causa da sua fala foi executado tal coisa. Isso aqui é muito forte para o crente, para quem quer vencer, quem quer impedir com que o diabo atue. Eclesiastes 5 é forte demais. Novamente o 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Não faça isso. Pastor, mas eu não aguentei. Aguenta, igreja. Aguenta. Ah, mas eu perdi a estribeira. Eu falei, peça perdão rápido. Porque diz o Senhor, ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Com as nossas palavras, nós estamos aí fazendo muita gente tropeçar. Muito mesmo. É marido fazendo esposa, esposa marido,
filhos aos pais, pais aos filhos. Eu procuro sempre, quando eu estou aqui em cima, pregar a palavra de Deus. Eu me policio aqui. Eu faço a questão. Que alguém diz, o pastor. Pastor o quê? Ele disse, o que foi que ele disse? Ele falou que nós não podemos. Não, ele não disse. A palavra de Deus disse. Ele disse pela palavra. Foi o caso lá na Bahia, que eu já contei aqui algumas vezes, que o rapaz sentado, resmungando, e eu pregando e resmungando. Eu pregando e resmungando. E ele resmungando. A irmã do lado disse, amigo, o senhor está resmungando toda hora aí, falando aí do pastor? Não estou entendendo. Ele disse, esse pastor aí, eu não gosto dele não. Mas por que o senhor não gosta? Ele é um homem de Deus, uma bênção, abriu a igreja aqui para nós, e etc. Foi falando um montão de coisa, irmã. E ele disse, não, mas só que ele é contra o que eu faço. Ele. Se Jesus é contra, eu também sou contra. Se Jesus é contra, quem também é contra? Quantos de vocês são contra? Jesus é contra, você também é contra? Abaixa a mão. Jesus é a favor, quem é a favor também? Porque se Jesus é a favor, eu também sou a favor. Jesus é contra, eu também sou contra. E eu dizia, o homem não pode ter mais do que uma mulher. Tem que ser uma só. Não pode ter duas, não pode ter três, não pode ter 200, não pode ser Salomão. Lá no país deles, lá, no tempo bíblico que seja hoje, no Oriente Médio, eles têm o costume deles, problema deles. Mas nós estamos pela palavra, costume deles, não diz costume da Bíblia, costume deles, e no nosso país, biblicamente falando, não pode, e juridicamente também falando, não pode. Bigamia, não pode. E eu falava, pessoal, não pode, não deve, é um só. Ele disse, não, eu vou embora dessa igreja. Mas não, eu tenho duas, estou pretendendo ter a terceira. Então, quer dizer, esse vai ser aquele que vai se enrolar nas palavras. E amanhã a sua vida estará em ruínas, em desgraça. Ele vai dizer, mas por que a minha vida está assim? Então ele diz, não te precipites com a tua boca. Cuidado com o que você anda falando. Às vezes você gosta de falar rápido, depressa, aquilo que você pensa que vem à mente. Quer falar de alguém? Quer falar sei lá o quê? Você pega, cuidado, trava. Ore a Deus, Senhor, põe um guarda aqui, põe um anjo aqui na minha boca. Não deixa eu falar palavras fúteis, torpes e errôneas. Palavras que vão me enrolar, me fazer estar preso ou prejudicar alguém. E entristecer o Senhor e o Espírito de Deus. Cuidado. Vou repetir o que eu disse. Tem muita gente que está doente por causa das palavras. Ficarão até, infelizmente. No campo espiritual, o diabo já anotou no livro negro dele, foi lá, escreveu e disse, olha, não tem como esta pessoa amanhã negar. No dia tal, tirei foto. Filmei você falando besteira. Falando de João e falando de Maria e até falando de Deus. Eu dizia para minha esposa hoje, falei, Ana Paula, tem coisa que eu não gosto nem de falar. Ela está aqui no culto, sabe disso. Falei, tem coisa que eu não gosto de falar para eu não ficar chateado. Tem coisa que eu não gosto de falar para eu não ficar aborrecido. Tem coisa que eu não gosto de falar para que eu não venha pecar contra Deus. E tem coisa que eu não gosto de falar nem perto de você, e nem mesmo para você, para que você não seja afetada, ou você não fique triste, e amanhã você tenha problemas.
Aleluia, igreja. Você viu o que eu disse para minha esposa? Tem coisas que eu não gosto de falar perto de você, para que amanhã você não tenha problemas. Eu não sou assim não, pastor, eu falo mesmo, eu vou falando e o diabo vai anotando. E Deus também vai anotando. Então, 2, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Então você vai falar demais, vai conversar demais, vai falar o que não convém, o que não deve, que não é lícito. Você não vai nem ter paz no sono, não vai dormir direito, vai até sonhar besteira. É Deus falando, irmão. Porque da muita ocupação vêm os sonhos. Você está ali fazendo tal coisa, então faça até calado. É bom que esse meu culto aqui, com esta mensagem, está sendo gravado. Como eu disse, tem gente que não vai bem, mal, leva a maldade, leva a maldição para a família. Quantas são as pessoas, talvez aqui no nosso meio, você não concorde com dízimo e oferta, e você gosta de abrir a boca e falar. Cuidado para quem você está falando. E cuidado porque as suas palavras vão condenar você. Se não está condenando, vai condenar. O vai é futuro. Segundo diz a palavra aqui, Eclesiastes 5. Você não concorda com Antônio, não concorda com Maria, não concorda com nada da igreja, não concorda com nada vezes nada. Como eu disse, o caso daquela mulher que disse para mim, pastor, para que tanto programa de televisão? Isso é um gasto de dinheiro. Programa de manhã, programa à tarde, programa à noite, de madrugada. Ora, podia pegar esse dinheiro, foi igual Judas. Essa senhora fez igual Judas. Podia pegar esse perfume aí e vender e dar o dinheiro aos pobres. Ela disse, para que tanto programa? Eu disse para ela, que hora que a senhora vive? Ela disse, todo dia, toda hora. A senhora acha que a senhora precisa de Jesus, as pessoas precisam de Jesus, que hora? É só de manhã? E a senhora acha que todo mundo pode ir para a igreja de manhã? A senhora acha que todo mundo pode ir para a igreja à tarde? A senhora acha que todo mundo pode ir para a igreja à noite? A senhora acha que todo mundo vai para a igreja de madrugada? Coitada, ela acho que tem um parafuso solto. Basta ela entrar nos hospitais, manicômios, hospício, e ruas, esquinas, como tem de gente andando pelas madrugadas, pessoas que querem sair de tais situações, e eu dei uma nela porque vem aquele depoimento, aquela senhora que eu disse para vocês, que o missionário contou, que no norte do país, ela amarrou as 2 filhas de madrugada, pegou a faca e ia matar as 2 filhas, depois se matar, mas veio aquela voz, liga a televisão, liga, quando ela ligou, entrou o missionário, graças a Deus, você que está perto de fazer uma loucura aí, já entrou o missionário assim, você que está perto de fazer uma loucura, em nome de Jesus está amarrado, não faça, porque Deus te ama, e tarará, tá. Ela olhou com a faca na mão, esse pastor está falando comigo, e as filhas amarradas, ela com a faca, isso de madrugada, e a imbecil da mulher que estava na igreja lá, não vou falar que igreja é, mas se ela estiver me assistindo, eu estou chamando a senhora de imbecil, porque aquele dia só está com o espírito da imbecilidade, que eu não vou falar de outra coisa aqui, nem volto atrás, nem vou te pedir perdão, porque a senhora estava com o espírito da imbecilidade, que ela disse, não devia ter, porque ela estava com o espírito de Judas, foi de madrugada que o missionário usado por Deus,
para poder falar. E ela falando besteira. E essa mulher largou a faca, desamarrou as filhas, foi na reunião do missionário e abriu o coração e aceitou Jesus Cristo. E a mulher dizendo, mas para que tanto programa? Isso é uma comelância de dinheiro? Isso não precisa ter tanto programa assim. Mas por quê? Porque ela tem condição de assistir de manhã. Mas nem todos têm condição de assistir de manhã. Nem todos têm condição de A, nem todos têm a condição de B. Então ele diz aqui para nós, que não devemos ficar abrindo a boca à toa, ou para nos condenar. 4. Quando a Deus fizeres um voto, quando fala de voto, né, todo mundo já pensa logo que é o envelope, é a oferta que tem que dar, mas nem todo voto é oferta financeira, é o dinheiro que se pede na igreja. Porque no dia que nós aceitamos a Jesus Cristo, fizemos a Deus um voto. Aleluias. A pessoa quando quer aceitar Jesus Cristo, ela diz, pastor, eu quero aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu digo para a pessoa, você renuncia a este mundo? Em nome de Jesus, sim, Senhor. Você agora promete a Jesus Cristo entregar o teu coração? Eu prometo. Você não quer saber mais desse mundo? Não. Só de Jesus agora? Está fazendo um voto. Você agora só com Jesus? Não quer saber mais desse mundo? Não quer mais? Jesus, Senhor, me perdoa, eu abro o meu coração para Ti, entra no meu coração, seja Senhor da minha vida e me faça ser servo do Senhor, etc. Tem gente que faz um voto um dia que abre o coração e depois fica falando mais do que o cotovelo. Dando a liberdade para o diabo atuar. Você tem que dar um fim nisto. Então ele diz, 4, quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Pague a Deus. Você fez um voto ao Senhor, que você seria dele, se guardaria para ele, seria dele, a todo momento, a todo instante, não voltaria para o mundanismo, não se entregaria mais ao diabo, a sua língua, o seu coração, agora somente de Deus, morada de Deus. Mas eu vou lhe falar uma coisa para a gente fechar bem. Uma boca que só fala besteira é um homem de um coração vazio das coisas de Deus. Porque a boca só fala o que o coração está cheio. Se está cheio das coisas de Deus, com certeza que só sai coisa de Deus. Só sai coisa de Deus. Aleluias. Não vai sair, igreja. Não sai nada que contrarie a palavra do Senhor. Um coração convertido é um coração que só sai coisas do Senhor. Não vai sair outra coisa. Só sai o bem. O bem para si, o bem para os outros. Tudo no intuito, no alvo de querer agradar a Deus, de louvar ao Senhor. Um cristão verdadeiro é aquele que ele pensa, tudo que ele faz é no intuito de agradar a Deus. Se ele sai para trabalhar de manhã cedo, ele fica pensando, eu saio de manhã cedo para trabalhar, porque Deus me dá condição, e trabalhando eu, com certeza Deus será exaltado, louvado, porque a minha vida está firme e forte, porque Ele que me capacitou, nada é dado se do céu não for permitido, e eu indo lá no ônibus, no trem, em qualquer lugar, no meu trabalho, eu teria a possibilidade de demonstrar e representar Jesus Cristo. Se Ele come, Ele quer que todo mundo veja que o que Ele está comendo, Deus é que deu para Ele. Se Ele vestiu tal coisa, Ele quer que todo mundo saiba que a roupa que Ele está vestindo foi Deus que concedeu. Tudo que Ele faz é na intenção de agradar a Deus. Tudo. É aquela história tão bonita. Como é que você chegou até aqui?
na graça de Deus. Você conseguiu isso? No nome de Jesus. Deus é bom demais. Essa casa é sua? Na graça de Deus. Deus me deu. Mas que carro bonito. Então, falei para você que ia comprar, que Jesus ia me abençoar. Deus seja louvado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém diz, puxa, tudo seu é de Deus. Mas tudo é para Ele. Está escrito na palavra. Tudo que foi feito para Ele. Para o seu louvor. Não foi feito para nós, foi feito para o louvor de Deus. Você recebe uma caneta, é para o louvor dele. E aí, você comprou? Rapaz, comprei porque Deus me deu a condição de comprar. Com certeza, se não fosse o Senhor, eu não conseguiria comprar. Tudo é para o louvor dele. Se nós tivéssemos que usar a boca, a língua, para louvar a Deus, pagando o voto a Ele que nós fizemos, seria melhor. Mas só que, infelizmente, tem muita gente que se arrastou, se arrasta e vai se arrastar por causa das palavras. Isso aqui é muito lindo, muito forte. Só um apanhado aqui. Vamos lá, versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. E o 5 ele diz, melhor é que não votes, do que votes e não pagues. Vai ser de Jesus? Então seja dele mesmo, no duro. Agora, não, eu vou ser de Jesus e não vai ser? Deus não é criança para brincar de amarelinha. Não chame Deus para brincar de bola de gude. Não chame Deus para segurar sua pipa que está sem vento. Leva lá, Deus. O Espírito Santo, passa cerol aqui para mim. Ô Espírito Santo, vamos jogar uma bola aqui, faz parte do meu time. Não, não, não. Deus não é criança para você brincar com Ele. Não brinque com Deus. E nem brinque com o diabo também. Vamos levar a vida a sério, fazendo os nossos votos a Deus e cumprindo que Ele vai nos abençoar. Aleluias. Fiquem de pé.